Pacientes de esclerose múltipla estão enfrentando a falta da medicação Fingolimod na farmácia. É medicamento de alto custo que não está sendo fornecido aqui em Santa Maria e também na região. Eu vou conversar com a Márcia Denardim a respeito desse assunto e também do quarto encontro sobre esclerose múltipla, que ocorre amanhã na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Vicente. É um prazer estar de volta aqui na TV Santa Maria. Na verdade, a gente gostaria de estar aqui apenas para falar de coisas boas, né? Que é esse quarto encontro que vai acontecer amanhã, mas infelizmente não é assim. Pois é. Como é que vocês estão enfrentando essa dificuldade? O que está acontecendo? Quais são as informações que se pode passar para a comunidade de pacientes de esclerose múltipla, Márcia? Bom, depois da Apensmar ter feito, junto com a AME e com outras organizações de esclerose múltipla do Brasil, vários projetos e campanhas para incorporar mais uma medicação de ponta no tratamento da esclerose, que até o momento a gente tinha somente medicamentos injetáveis, o que dificulta um pouco a adesão ao tratamento, porque é uma doença de jovem, e jovem tem uma certa dificuldade aí de aguentar injeções diariamente, né? E esse medicamento é oral, então facilita bastante essa adesão ao tratamento que a gente precisa que aconteça. Achamos que estaria tudo resolvido, né? Até porque incorporado ao SUS evitaria todo aquele trâmite legal, né? Todo aquele desgaste judicial para que se conseguisse a medicação. Se bem que só vai entrar mesmo na farmácia a partir de janeiro. Desde julho, 1º de julho, a gente tem essa incorporação já concreta, mas a dispensação começaria em janeiro. Janeiro agora do ano que vem. Do ano que vem. Chegamos a falar sobre esse assunto. Falamos aqui, sim, falamos sobre esse assunto, porque foi um assunto importante que ficou meio apagado por conta da Copa do Mundo, né? E quase até a comemorar, né, esse avanço. Sim, com certeza, porque é uma medicação que atua de uma forma diferente, tem menos efeitos colaterais, quase nenhum, né? Por ser oral é muito mais fácil a adesão, então, dos pacientes a esse tratamento, e ele faz uma coisa muito diferente dos outros, ele tem uma forma de agir muito diferente que tem uma importância muito grande na evolução do tratamento, que é a possibilidade de parar a atrofia cerebral naquele ritmo que acontece nos pacientes de esclerose múltipla, de doenças neurológicas, né? Porque todo mundo tem, né? Essa atrofia cerebral, a gente com a idade vai avançando e o cérebro da gente vai tendo essa atrofia normal. E esse medicamento, ele trava essa velocidade maior que tem nos pacientes de esclerose múltipla. Então, ele é muito importante e tem que se ter cuidado na administração da medicação, porque se tu passa mais de 14 dias sem a medicação, tu vai ter que começar o protocolo todo de novo da tomada, como se fosse a primeira vez. Então, são 6 horas numa clínica, num ambiente hospitalar, com monitoramento de hora em hora de todos os sinais vitais, pressão, batimentos cardíacos, frequência cardíaca e exames cardiológicos que são necessários para tomar essa medicação. E nós temos 39 pacientes aqui em Santa Maria. 39 só em Santa Maria. Só em Santa Maria que utilizam essa medicação. Que fazem uso regular da medicação. Todos eles estão sem medicamento. Tá. E aí, pois qual é a informação que vocês têm? Começaria a distribuição desse medicamento a partir de janeiro? De janeiro, mas todos eles, é importante salientar que eles já têm essa medicação definida pela Justiça, que deve ser retirado mensalmente na farmácia de alto custo aqui embaixo, na André Marques. Certo. E estavam sendo retirados até o último mês. E começou a faltar essa medicação e os pacientes começaram a entrar em contato com a associação, porque sabem que não pode passar esse período. Claro. Quando nós entramos em contato com a 4ª coordenadoria, para nossa surpresa, eles não sabiam que estava faltando a medicação. A gente até entende, por um lado, essa falta de conhecimento, porque não é uma medicação que está na lista ainda, embora já incorporado, né? Só que tem pacientes que recebem, são 39 pacientes que recebem, então alguém tinha que estar olhando isso, né? E como essa compra não é feita aqui pela 4ª coordenadoria, é feita em Porto Alegre, o estado todo está sem. Então, aqui na nossa região, por quem nós estamos falando, são 39 pacientes. São 32 municípios
que a 4ª Coordenadoria trabalha. Todos eles estão sem, com exceção de Jaguari, que tem medicamento para um paciente que está lá. Até houve aventada a possibilidade de fazer um remanejo, né, de medicamentos, que não vale a pena, né? Tu vai tirar de um paciente para passar para o outro, é aquela história de vestir um santo e desvestir o outro, não pode funcionar não assim. Ia resolver. Não ia resolver. E a gente entrou em contato, quero registrar aqui a vontade da Ilse, a vontade da Mariana, a vontade da Solange em ajudar a gente, mas não depende especificamente deles, né? Entraram em contato com Porto Alegre e o DAF e o CEPAF de Porto Alegre, que são as organizações ali dentro da Secretaria de Saúde que têm essa possibilidade de resolver o assunto, né? Eles informaram que ontem estavam solicitando a liberação de um empenho e estavam aguardando essa liberação para se fazer esse empenho. Então, tu que é advogado deve saber o tempo que demora. A gente não tem ideia do tempo, mas sabe que demora, né? É todo um trâmite legal aí que vai demorar bastante. E esses pacientes que já estão há muito tempo sem medicamento, imagina todos eles ter que voltar para a clínica ou para o próprio hospital e fazer toda aquelas maratonas de 6 horas numa clínica. Esse até seria o menor dos problemas, né? O pior é interromper o tratamento. O pior é interromper esse tratamento, que é diferente. Eu imagino que o Estado deve ter pensado, é um comprimidinho, né? Sim. Então, se faltar, daqui a pouco a gente compra e toma. Mas não, é um comprimido, mas tem toda uma peculiaridade diferente da injeção, que se faltar, tem todos os problemas da interrupção do tratamento, mas tu pode voltar a tomar normalmente na tua casa sem nenhum problema. O que não acontece com o comprimido, porque tu precisa a primeira dose fazer dentro de uma clínica, dentro de um ambiente hospitalar. Porque se qualquer problema que possa acontecer com a medicação vai acontecer nessas primeiras 6 horas. Tem o monitoramento, o acompanhamento. Todo o monitoramento. Depois, se tu passou tranquilo aquelas 6 horas, tu consegue tomar a medicação para o resto da vida tranquilo, né? E a situação mais grave é que as pessoas que têm a esclerose múltipla, que fazem uso do fingolimod, elas, sem a medicação, têm uma queda né, no seu sistema imunológico ali, porque ele atua bastante nessa situação. E pode ocorrer lesões, surtos, e essas lesões podem ser lesões graves e irreversíveis. Perde o movimento de uma perna, porque todas as funções motoras, né? Perde o movimento de uma perna, perde o movimento de um braço, perde a visão e às vezes não consegue recuperar porque a lesão foi bastante grave, né? E tudo em consequência dessa falta de medicamento. Está faltando gestão, né? Sem dúvida. É importante, isso não pode deixar um paciente começar a tomar uma medicação e daqui a pouco parar. Tem que haver uma continuidade. Claro. Porque estamos falando, né, Márcia, de uma doença que está diretamente vinculada ao sistema neurológico, né? Com certeza, e principalmente sendo uma doença de jovem, a gente não está deixando de lado os mais velhos nessa doença, porque esclerosado, como a gente diz, envelhece, né? Eu já estou com 45 anos, estou há 12 anos com a esclerose múltipla diagnosticada. E a ideia que a gente tinha é que neste período, há mais de 10 anos, o paciente estaria numa cadeira de rodas, estaria indo para uma cama de hospital, né, talvez. E hoje não é mais assim, muito por conta desse tipo de medicamento diferenciado e que não pode deixar de existir, de interromper o tratamento. E se tu me permite, o adolescente que está sendo diagnosticado agora, o jovem, ele está começando a vida dele de trabalho, né? Na faculdade, a vida familiar e de trabalho mesmo, né? E são pessoas produtivas que vão levar o Brasil para frente, que não precisa mais se aposentar e ficar dentro de casa. E como é que tu vai barrar essa possibilidade que esse paciente tem de levar a sua vida o mais normal possível, né? Sem a medicação. É bem complicado isso para os pacientes. Não pode faltar. Em resumo, não pode faltar. Questão como tem nenhum outro medicamento, certo. Nós estamos falando da esclerose porque fazemos parte aqui de uma associação, mas nenhum pode faltar. Se está na farmácia de alto custo, se está nessa farmácia, é porque tem uma necessidade muito maior do que aqueles que a gente consegue comprar na farmácia normal, né? É verdade. E o quarto encontro sobre esclerose múltipla vai ser amanhã, onde, que horário, qual a pauta? Amanhã, a partir das 17 horas, no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores, a gente vai estar lá a partir das 16h30, aguardando para fazer a inscrição, né, do pessoal.
aberto a familiares, pacientes, o pessoal que se interessa pelo assunto das áreas de saúde, né, estudantes, enfim, a gente vai fornecer também o certificado para eles. E o assunto agora vai ter que estar junto esta questão da falta da medicação. Mas nós vamos ter também o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que vai estar conosco, o Dr. Paulo, vai falar sobre os direitos e muito também sobre essa questão de o que fazer quando o meu direito à saúde é negado, né? Porque muitos pacientes não têm esse conhecimento. A gente tem casos agora de pacientes que foram à farmácia popular, ali, farmácia de alto custo, não a popular, e com a prescrição do médico para a medicação. Não tem. Então ele volta para casa. Ele não sabe que não tem porque não faz parte. Então ele precisa fazer um processo. Então todas essas questões que os pacientes novos não sabem, desconhecem, tudo isso a gente vai estar falando junto com o doutor Paulo César, que é o presidente dessa comissão, vai estar conosco. O Dr. Juarez vem de vários, Dr. Juarez Lopes, que é o diretor médico da associação e um dos especialistas em esclerose múltipla aqui na cidade, ele vem trazendo informações de todos os congressos que ele esteve durante o ano. O último foi agora na semana passada, tanto no Brasil quanto fora dele, com todas as novidades que tem em relação a tratamento e a medicamentos que estão para chegar no Brasil, que foram aprovados fora do Brasil e ainda a Anvisa está dando uma olhada para liberar aqui no Brasil e todas as formas assim de tratamentos novos, né? Toda a perspectiva que a gente vai ter para os próximos anos, porque tem pacientes que já utilizaram todas as medicações que estão aí e que não se adaptaram, foram passando de um para outro e pensa agora o que eu vou usar daqui para frente, né? Então tem muita coisa nova, muita coisa boa aparecendo aí e ele vai trazer todas essas novidades. Nós temos um convênio que está sendo firmado com o CIAPEM, que é um centro de tratamento especializado que fica em Porto Alegre com os médicos do Hospital de Clínicas, e a gente vai fazer esse convênio, estamos já fechando esse convênio, e isso vai estar sendo falado também amanhã. Uma coisa maravilhosa para a gente, para o pessoal da associação, é que nós estamos com uma casa nova. A gente recém entrou para dentro, não temos móveis, não temos nada ainda, né? O que a gente tem lá é de doação, e então ainda é muito pouco, mas a gente já conseguiu entrar para dentro, né, dessa casa, então a gente vai falar sobre isso também, sobre os serviços que nós vamos estar prestando a partir de agora, já tendo uma referência de local, né? Aonde é que é? É na Central de Clínicas, em frente ao Hospital de Caridade, bloco B, 8º andar, sala 809. A TV Santa Maria já está se programando para conhecer esse espaço e mostrar aqui para os teus ouvintes, né, como é que vai ser esse nosso espaço lá. E uma última participação ali da doutora Janaína, junto com a Carla, que vai contar um pouquinho das coisas que são feitas, porque a associação ela trabalha junto na área de pesquisa. Então, várias pesquisas foram feitas com pacientes e às vezes não trazem o retorno dessas pesquisas, que são bastante importantes, né, para a evolução do tratamento não medicamentoso também. E isso a gente vai falar amanhã também lá. Muito bem, encontro então sobre esclerose múltipla para os pacientes, para familiares, para interessados, amanhã a partir das 5 da tarde no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Obrigado, Márcia Denardim. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigada.